Olá, bom dia a todos e a todas. Meu nome é Everton Santos, sou membro, né, da diretoria acadêmica da Fundação CCIERJ e com muito orgulho e com muita satisfação, né, recebemos vocês aqui hoje, nesse sábado, para mais uma jornada acadêmica da Fundação CCIERJ, consórcio CEDERJ. Hoje nós temos um encontro das pedagógicas da Universidade Rural do Rio de Janeiro, né, e vou chamar, né, a professora Adriana daqui a pouquinho. Antes disso, né, gostaria de chamar a atenção de vocês para alguns informes, né, algumas informações importantes para esse dia. Não só para esse momento da jornada acadêmica com as pedagógicas, mas também com os encontros dos seus respectivos cursos. Tá? Hoje nós teremos, né, ao longo de todo o dia, um link, né, para que vocês possam preencher, né, e poder ter a presença e contar as horas para as suas atividades complementares. Então, assim, ao longo da conversa, eu vou colocar, e outros colegas também colocarão, esse link para que vocês possam preencher. Muita atenção no preenchimento de vocês, tá? No nome, né, no pó, enfim, todas as informações necessárias, muito cuidado, porque essas informações aqui constarão lá né, no seu certificado. Então, é importante que seja preenchido de forma adequada. Além disso, peço que vocês, né, se inscrevam nos canais da Fundação CCIERJ, para que vocês possam ficar, né, atentos e possam curtir tudo o que nós estamos trabalhando para proporcionar de conhecimento, de divulgação, de informação, tá? Então, assim, sem mais delongas, vou chamar a professora Adriana. Façam as perguntas aí no chat, tá? A professora Adriana vai estar, com certeza, atenta para que possamos, no final, a gente possa ter um momento aí de perguntas e de trocas, né? Que é um momento super importante, tá? Mas agora é sério, sem delongas, vou chamar a professora Adriana Carvalho, que é a coordenadora das pedagógicas da Universidade Federal Rural do Estado do Rio de Janeiro, ou do Rio de Janeiro, Federal do Rio de Janeiro, perdão. Vamos lá. Vou ler até o nome da universidade. Seja bem-vindo, professora Adriana. Está mudo, professora Adriana. Parece que o seu está mudo. Não. Não. Parece que ficou mudo. Ainda não. Agora? Agora sim. Agora o áudio veio ao vivo e definitivo. Plagiando aí. Obrigada. Pequenos problemas aqui técnicos. Sejam todos muito bem-vindos. A abertura, né, da jornada acadêmica de 2021, segundo semestre. Eu sou a Adriana, sou coordenadora das disciplinas pedagógicas da Federal Rural do Rio de Janeiro. E vamos aqui dar início hoje ao horário do evento da jornada acadêmica com a área das disciplinas pedagógicas, como costumamos fazer, né, a cada semestre. Hoje teremos com a gente dois professores da área de pedagógicas, que são os professores Alain Damasceno, ele é professor da Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto de Educação, ele coordena a disciplina de estágio 1. Teremos também a professora Silvia Gonçalves, professora da Federal Rural do Rio de Janeiro, do Departamento de Psicologia, coordenadora da disciplina de Fundamentos da Educação 2, Psicologia da Educação. Ambos professores são membros do Laboratório de Pesquisa, de Estudos e Pesquisa em Educação, Diversidade e Inclusão, e esse é o tema da nossa mesa de hoje. Então, vamos aproveitar as palestras. Peço que vocês dirijam as perguntas e comentários no chat, que eu já comecei a fazer a interação com vocês. Vou pescando aqui, selecionando as perguntas e agrupando, e a gente pode fazer algumas rodadas de perguntas depois das palestras dos professores. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra. Não sei se devolvo para o Everton ou se passo direto para o Alain, mas o Everton vai coordenar aqui a nossa caminhada. Isso, vou chamar aqui o professor Alain para compor a nossa mesa virtual.
Olá, bom dia a todos e todas e todos. Tudo bom, Everton, Adriana? Tudo bem. Maravilha estarmos juntos, juntas, juntos, numa manhã ensolarada no Rio de Janeiro, todos reunidos com desejo de aprendermos um pouco mais, de trocarmos experiências, conhecimentos sobre a temática, né, que nós estamos propondo efetivamente para esse encontro, que são desafios contemporâneos para a inclusão social e inclusão educacional, com ênfase em alguns aspectos na inclusão escolar, né? Então, como eu já fui apresentado, eu vou agora então fazer a minha audiodescrição. O Alan é um homem branco, de meia idade, cabelos castanhos escuros bem curtos. Nesse momento eu uso um boné branco, tenho sobrancelhas grossas, pretas, olhos castanhos, uso barba, uma barba cerrada, preta, com muitos fios brancos. Devido à proximidade da câmera do meu rosto, vocês não conseguem ter uma percepção, mas eu estou com uma blusa preta, me encontro num ambiente onde, ao fundo, identificamos uma parede branca, na parte superior da imagem, a ponta de um quadro que eu tenho aqui no ambiente do meu escritório, e aqui em destaque o encosto de cabeça da minha cadeira, que é onde eu me encontro no escritório, que é um encosto telado, preto, no formato retangular, tá bom? Estou usando nesse momento óculos, acabei de colocar um óculos preto no formato retangular para me ajudar aqui na visualização das telas. Quero agradecer ao Everton a generosidade de poder, enfim, né, compartilhar as telas e administrar esse tempo, né, de socialização dessas imagens. E dizer o motivo de júbilo estar aqui com a querida professora Silvia Gonçalves, que em instantes também falará um pouco sobre nossas experiências formativas, nossas experiências inclusivas no âmbito do laboratório que nós atuamos, né, que é o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação, Diversidade e Inclusão, e que não vou antecipar muito sobre o laboratório não, porque ao longo da minha apresentação eu farei algumas observações mais pontuais sobre como que a gente pesquisa se relaciona com a proposta em si do laboratório. Bom, Everton, se você puder, eu agradeço colocando já a minha apresentação. Então, nós intitulamos, eu e Silvia, essa fala de inclusão social e escolar, desafios contemporâneos. Então, novamente, reiterando, né, os agradecimentos à Fundação CCERJ pela oportunidade de estarmos aqui dialogando e trazendo perspectivas em confluência de ensino, pesquisa e extensão. Por favor, Everson, próxima tela. E aí, então, eu quero fazer uma provocação inicial, que é uma provocação para pensarmos a formação contemporânea, porque esse nome, né, inclusão, na verdade, esse título pomposo, né, inclusão social escolar, desafios contemporâneos, é um título que vai ensejar muitas reflexões, muitas possibilidades interpretativas, enfim, um debate muito acalorado, mas eu criei aqui uma nuvem de palavras que expressam um pouco do que está presente nesse cenário tão complexo, né, tão rico, do debate sobre a inclusão social, educacional e escolar. Então, quando falamos de inclusão social, educacional escolar, falamos sobre justiça social, falamos de autonomia, falamos de equidade, ou seja, equiparação de oportunidades, falamos sobre acessibilidade, sobre cidadania, sobre respeito, sobre comunidade, ou seja, nessa nuvem de palavras, percebam que tem muitas dimensões, muitas categorias, inclusive, de estudo, presentes aí, e que nos ajudam a pensar, então, que inclusão social, educacional é essa, escolar é essa, que trazemos para o debate nesta manhã, né? Nossas experiências no laboratório, elas apontam em 3 direções, né? Nós temos trabalhado, né, porque o grupo, né, de excluídos histórico-politicamente da educação brasileira é um grupo muito amplo, né? No nosso grupo, a gente tem trabalhado com 3 subgrupos que, historicamente, vivenciam condições de subalternidade, de alienação, de segregação,
e de marginalização, né? Que são crianças e jovens e adultos em condição de vulnerabilidade social. Sobre esse tema, a professora Silva brilhantemente trará suas reflexões em seguida. Falamos também sobre estudantes público-alvo da educação especial, que eu amplio o debate, e não me refiro restritivamente a esse universo, mas eu trabalho com um público que eu denomino de estudantes com demandas específicas de aprendizagem, que nesse grupo está contido o chamado público-alvo da educação especial, onde se destacam as pessoas com deficiência, por exemplo, com autismo, por exemplo. E temos um outro grupo também de investigação, um outro núcleo de investigação, que é um núcleo que trabalha com a diversidade sexual e de gênero na escola. Nosso debate, ele é na escola, ele faz cotejamentos com outras perspectivas, outros campos, mas o nosso debate é na educação e na escola. E quando falamos da educação, não nos restringimos à escola, né? Porque a escola é apenas um dos espaços de materialização de experiências formativas em educação, ou seja, é uma educação formal, mas nós temos espaços informais e não formais educativos. E quando pensamos em inclusão, em educação, precisamos pensar essa multidimensionalidade da educação no que se refere à sua materialidade. Por favor, Everton. Então, com isso, eu fiz algumas escolhas. Gente, qualquer autor, quando vai escrever, quando vai falar sobre algum tema, ele precisa fazer escolhas. Na medida em que os temas, como vocês podem perceber, eles são rizomáticos, eles apontam muitas perspectivas de entendimento, os temas podem ir, digamos, essa rizomatização, né, o conceito lá do rizoma da biologia, vai abrindo, e aí, às vezes, é difícil de a gente conseguir organizar, sistematizar o pensamento quando temos um debate que se amplia demais. Então, eu fiz algumas escolhas, né? Então, eu vou apresentar para vocês alguns pressupostos. Um primeiro pressuposto é que eu vou falar sobre inclusão em instituições. E aí eu estou destacando aqui a inclusão na escola. Perceba, mas quando eu falo em inclusão nas instituições, eu não estou exclusivamente considerando a escola, mas eu estou considerando nesse debate a escola como uma instituição onde esse debate que está sendo promovido poderá contribuir de sobremaneira para a inclusão. Tá? Então, instituições transcendem a instituição escola, mas, sem dúvida, pensar a escola nesse momento, por isso que estava lá, desafios na inclusão social e escolar, pensar a escola nesse momento, eu penso que é necessário, considerando, sobretudo, a ampliação dos processos de exclusão na sociedade e, obviamente, né, a sua incidência nesse momento histórico na escola brasileira. Então, eu quero falar sobre a escola. Escolhi falar sobre a escola. Poderia falar sobre inclusão em educação, na sua interface, com vários outros aspectos, na cultura, no lazer, no esporte, mas escolhi falar sobre a inclusão escolar, com destaque nesse debate a inclusão nas instituições. Então, eu quero, nesse sentido, trazer algumas provocações, como, por exemplo, de que instituição plural falamos, ou melhor dizendo, não falamos, porque esse é um debate que está, de maneira geral, minhas pesquisas e as pesquisas do nosso laboratório vêm revelando que esse debate está completamente alijado da escola. Né? Não discutimos pluralidade na escola. Na verdade, a diferença é considerada, em muitas dimensões, uma ameaça à educação escolar. Então, precisamos falar sobre isso. O que é esta instituição? Ou seja, que características essas instituições que nós chamamos de instituições, né, para a pluralidade, para o reconhecimento e a celebração das diferenças, a instituição que tem a sua ambiência de aprendizagem enriquecida pelas diferentes subjetividades dos seus estudantes ali na sala de aula. Então, quais são as características dessa instituição? Com destaque nesse debate, a escola. Que escola é essa das diferenças, pelas diferenças e nas diferenças? E aí, depois, com isso, essa pergunta vai nos levar a uma outra questão. Que avanços nós temos presenciado nesse momento histórico no que se refere a esse debate? Existem avanços, né, e esses avanços apontam em que direção? E quais os desafios? Pensando nos avanços, a gente também vai mapear, né, por conseguinte, os desafios que ainda persistem, ou seja, quais são os obstáculos presentes ainda
na escola no que se refere a pensar uma educação plural, humana e inclusiva. Que desafios são esses, né? Precisamos pensar sobre os desafios. Como eu costumo dizer, quando nós eliminamos as causas dos processos de exclusão, automaticamente estamos promovendo inclusão. Então, em resumo, né, em síntese, né, eliminar causas da exclusão nos apontam para cenários mais inclusivos na educação e nesse debate aqui, em especial na escola. Por favor, Everton, querido, gratidão desde já pela sua parceria aqui. Bom, então, de que instituição plural não falamos? Aí eu quero provocá-los e provocá-las nesse debate, né? De que instituição nós não falamos, né? Primeiro, né, nós não falamos de uma escola que não de um modelo, porque nada mais regressivo no que se refere a entender a diversidade como uma instituição que se modela. Porque a instituição que se modela, que se apresenta como modelo, ela também atuará numa perspectiva da modelagem de pessoas. E nada mais. E a modelagem, o modelo é o padrão. E a ideia de padrão ela é diametralmente oposta à ideia de diversidade, do reconhecimento da diferença, do entendimento da diferença como característica humana. Então, nesse sentido, experiências escolares podem nos inspirar a pensar a nossa realidade escolar. Mas tomar qualquer outra experiência escolar como modelo é perigoso no cenário de pensarmos inclusão em educação. Ou seja, a escola não é um modelo, não é algo pronto que a gente copia e cola. Nesse sentido, voltamos a uma velha expressão usada na educação, porque os dilemas são velhos, mas eles estão presentes, tá? Eles não foram superados. Os famosos receituários. Nós estamos numa busca incansável por receituários. E nós precisamos superar, porque quando falamos de educação, falamos de algo tão complexo e tão dinâmico que as receitas são absolutamente inconcebíveis nesse debate. Então, quando falamos de uma instituição plural, nós falamos de instituições que se orientam por princípios de inclusão. E aí eu vou apontar para vocês o que as nossas pesquisas vêm apontando, vêm desenhando, vêm caracterizando como princípios de inclusão. As telas seguintes, vou me debruçar muito sobre esses aspectos. O que as experiências no Brasil e no exterior sobre inclusão e educação vêm apontando como características fundamentais para que, de fato, se afirme uma educação plural, solidária e humana. Pensar em instituição plural significa que falamos, né, daquilo que vai ser construído no fazer pedagógico cotidiano. Ou seja, inclusão é processualidade, é processo. Não é do dia para a noite que nós vamos transformar um sistema que é historicamente segregador num sistema inclusivo. Tem todo um contexto aí de resistências que nós precisamos, pela educação, ressignificar, reformar, né? O ideário, o imaginário social e educacional. Quando falamos da instituição plural, falamos daquelas que se preocupam mais com os processos e pessoas do que com os produtos e os números, né? Porque me parece que existe uma régua na educação brasileira meritocrática que nos aprisiona aos resultados independentes dos meios. Com isso, se inviabiliza, por exemplo, muitos processos inclusivos, né, na medida em que, se o resultado é o mais importante, se muitas pessoas vão ficar pelo caminho, não interessa. Se alguns conseguirem alcançar, maravilha. Não é maravilha, porque inclusão implica em participação, implica em coletividade. Se alguns ficam pelo caminho, significa que ali existe o fracasso educacional. E nós não podemos deixar ninguém de fora, porque deixar alguém de fora é atuar numa direção completamente oposta à inclusão. E quando falamos, então, de uma instituição plural, nós falamos de uma instituição nas instituições das diferenças. Por favor, Everton, querido, nesse sentido, né, passando para a tela seguinte, nós vamos identificar, enquanto eu bebo uma água, então, quais são as características dessas instituições, né, como eu apontei? São aquelas que se orientam por valores de inclusão. Então, aí eu apontei aqui um poliedro, eu gosto muito dessa ideia do poliedro da inclusão, no sentido de pensar
há necessidade de mudar a cultura educacional e, por conseguinte, mudar a cultura da escola. Mudar a cultura da escola não é algo fácil, porque mudar a cultura de uma escola, estou pensando aqui na escola porque, a priori, já defini que, dentre tantas instituições que eu poderia falar, hoje eu estou falando com vocês sobre a escola, porque é de nosso interesse debatermos aqui a inclusão escolar. Mas uma coisa que eu percebo nas pesquisas, nas minhas pesquisas, nas pesquisas de outros colegas, é que mudar a cultura da escola não é algo fácil, na medida em que a cultura social, e a professora Silvia brilhantemente trará alguns exemplos muito interessantes daqui a pouco nessa direção, pensando na ideia de como a sociedade exclui, mudar a cultura da escola, em alguma dimensão, é mudar a cultura da sociedade. Mas, da mesma maneira, a resistência à mudança da cultura social implica numa resistência à mudança na cultura da escola. Então, ou seja, é preciso ressignificar valores. Numa sociedade tão excludente como a nossa, os desafios são mais agigantados ainda, em termos de pensar a mudança da cultura escolar, de maneira que essa mudança da cultura escolar promova politicamente na escola, né, uma edificação de políticas inclusivas e que se materializem, assim, em práticas inclusivas. É aquela indissociabilidade, cultura, políticas e práticas escolares. Então, aqui nós temos alguns valores que precisam ser significados. Nós partimos de um pressuposto muito frágil, que esses valores estão dados, eles não estão dados, eles precisam ser significados. Ainda mais nos dias de hoje, onde esses valores estão completamente rasurados em seus sentidos. Então, a ideia, né, de sustentabilidade, de coragem, de verdade, enfim, de respeito à diversidade, de participação, de comunidade, ou seja, são muitos os valores que, nesse momento, precisam ser reedificados, porque perderam seu sentido nesse mundo contemporâneo de barbárie. Por favor, querido Everton, na próxima tela, o que nós trazemos para a nossa reflexão como característica? Então, o que as instituições das diferenças costumam fazer? As instituições, como a escola, que de fato deseja a sua mudança, elas ajudam a sustentar as mudanças necessárias. E aí eu trago aqui um pensamento do George Shaw, que ele diz o seguinte: é impossível progredir sem mudança, e aqueles que não mudam suas mentes não podem mudar nada. Ou seja, sustentar mudança significa não só reconhecer a necessidade da sua existência e fomentá-las. Isso é um desafio. De maneira geral, o que a gente tem percebido em alguns estudos, sobretudo os que a gente tem desenvolvido no laboratório? Aqui e acolá se implementam mudanças pontuais, geralmente associadas a práticas de determinados professores que, de maneira solitária, singular, tentam fazer a diferença no seu cotidiano de trabalho. O que eu considero formidável, fantástico, mas pensem se esse movimento ele se amplia na escola, se a escola, sua gestão, seus docentes em comunidade, no seu colegiado, se os profissionais da escola se organizam para dar sustentabilidade para essas ações pontuais, tornando-se assim uma ação coletiva, comunitária da escola. Aí sim, nós estamos fortalecendo o movimento que eu disse anteriormente, de ressignificação da cultura escolar, tornando-a desejavelmente mais inclusiva, como eu prefiro, mais democrática. Por favor, querido Everton, próxima tela. O que mais essas instituições costumam fazer pensando nessas características inclusivas? Essas instituições colocam em prática o que se quer implementar. Precisamos sair do verbalismo, como diria o professor José Carlos Libânio. Precisamos sair do verbalismo. A inclusão não pode ser apenas uma promessa, ela tem que ser materializada no cotidiano, que se inicie nas nossas ações singulares, que assim, né, desejamos, no efeito cascata, possam, né, influenciar outros colegas, companheiros da escola, com o desejo que, de fato, a gente consiga implementar uma educação que acolha essas diferenças. Aí eu trouxe para vocês aqui uma tirinha, estava em inglês, né? Fiz a tradução, ó, voltei da formação, ganhei este fichário, aí o professor fala, a formação mesmo eu já esqueci, mas o fichário vai durar uma eternidade. Um monumento vivo ao conhecimento temporário. Gente, se a gente está numa formação como essa, que é possível, né, possibilitada pela Fundação CCERJ, aí vocês têm um contato com o Alan, hoje vocês ouvem coisas interessantes sobre o que o Alan está falando. O desafio é como eu posso me apropriar daquelas provocações, daquelas reflexões do Alan
e levar isso para a minha realidade, né, tentar fazer aqui e acolá ajustes, né, ou até mesmo implementar ações que me permitam colocar em prática o que eu já me apropriei. Ou seja, né, o bem não pode ser ingênuo, o bem precisa protagonizar. Tá claro? Próxima tela, querido Everton. Nesse sentido, a gente avançando no debate, o que essas características, o que essas escolas com características, né, de acolhimento à diversidade costumam fazer? Né? Aí eu botei uma imagem muito interessante, o que eu acho certo ou o que me mandaram fazer. Bom, com certeza as pesquisas apontam que essas instituições que promovem, né, a inclusão e entendem a diferença como constituinte da própria praxis pedagógica da escola, ajudam a desenvolver o que pensamos ser certo e não apenas o que somos ordenados a fazer. A gente precisa fazer muita coisa porque precisa ser feita. Mas essas escolas criam sustentabilidade para praxis inclusivas, como eu prefiro, para praxis democráticas. Ou seja, nós precisamos sim mediar entre o que é necessário e o que é possível. E essa mediação é que vai nos apontar também possibilidades de uma cultura escolar mais inclusiva. Por favor, querido Everton, ainda nessa direção, nós temos como uma próxima perspectiva que as escolas das diferenças, elas ajudam, elas se preocupam em melhorar a instituição para todos. Então, quando nós, por exemplo, né, superamos barreiras à participação, barreiras à aprendizagem, considerando as demandas específicas de aprendizagem de uns, de maneira geral, toda a sala de aula se beneficia quando criamos, por exemplo, estratégias metodológicas que objetivem atender demandas específicas de aprendizagem de alguns alunos da sala, mas que reverberam no contexto da aprendizagem coletiva. Por uma questão muito simples, independente se uma pessoa tem uma demanda específica de aprendizagem mais, digamos assim, mais visível, como aquela presente no cenário de uma deficiência, todos nós temos diferentes tempos, ritmos, estilos de aprendizagem. Então, quando a gente insere na sala de aula, né, uma perspectiva de pensar, ensinamos com as diferenças, portanto, enriquecer nossas experiências didático-pedagógicas, beneficiam a todos os alunos, não só os que possuem, por exemplo, nesse exemplo, nessa configuração que eu apresentei, aqueles que têm alguma deficiência, nós estamos enriquecendo essa escola, né, ajudando a escola a melhorar para todo mundo, não só para aquele que apresenta uma diferença significativa no que se refere à observação. Por favor, querido Everton, próxima tela. Nesse sentido, né, essas instituições das diferenças, elas, como um hábito, né, a ser constituído, elas ajudam a equipe gestora a se envolver com a instituição. Esse é um dos maiores desafios que eu tenho observado ao longo de algumas pesquisas mais recentes. Sem sombra de dúvida, experiências inclusivas em escolas regulares têm íntima relação com uma gestão democrática. Inclusive, orientei recentemente uma dissertação de mestrado de uma querida orientadora educacional no município aqui do Rio de Janeiro, falando exatamente sobre essa experiência da equipe gestora, né? A equipe gestora que tem um compromisso com a educação plural, com a educação para todos, né? Com uma escola democrática, ou seja, se a escola é de todos, para todos, todos precisam participar. Por isso que existe conselho escolar, por isso que é difícil constituir participação na escola, porque é um desafio mesmo, gente, envolver a comunidade. Agora, envolver a comunidade tem relação com o sentimento de pertença. Se a escola é da diretora e não da comunidade, obviamente, né, nós teremos muitos desafios a promover a inclusão, porque se alguém, né, centraliza sobre si as decisões e não decide colegiadamente sobre a escola, as pessoas não constroem a identidade de que a escola pertence a elas. Então, um dos desafios para pensar a escola e uma cultura inclusiva na escola é ter uma equipe gestora que tome decisões com a equipe profissional da mesma escola. Por favor, querido Everton, nesse sentido, o que são instituições de diferenças? São aquelas que apoiam suas estratégias detalhadas na autorrevisão e no desenvolvimento da instituição. Ou seja, esse é um desafio que nós precisamos enfrentar. Nós, no Brasil, temos
algumas experiências interessantes de implementação de políticas, estou falando até da política da escola, não estou falando política de sistema, mas estou usando aqui, né, um paralelismo pensando, né, na implementação no sistema também, mas nós temos um problema muito sério. Nós implementamos políticas, mas nós não acompanhamos a implementação e tampouco avaliamos. Qual é o impacto daquela política na realidade para a qual ela foi pensada. Essa é uma experiência geral, de maneira geral, que eu tenho observado no Brasil no que se refere à educação brasileira. Temos muitas experiências de proposições, mas frágeis experiências de acompanhamento e avaliação. Então, uma das coisas centrais para a escola entender se realmente ela tem se colocado nesse movimento de redemocratização é pensar na autorrevisão, na autoavaliação. E quem participa? Todo mundo participa. É o colegiado da escola, são seus gestores, são seus alunos, são aqueles interessados na educação das pessoas que estão na escola, os pais responsáveis. Nós precisamos avaliar processos. Agora, para avaliar processos, nós temos que ter clareza, né, e objetividade de onde partimos e onde queremos chegar, para identificarmos se os meios nos permitem alcançar as metas inicialmente elencadas. Por favor, querido Everton, próxima tela. O que costumam fazer, então, essas escolas? São todas experiências de pesquisa. Tudo isso que eu estou trazendo para vocês de maneira mais imagética, né, com imagens, com fotos e poucas palavras que me permitem falar mais, são todos resultados de pesquisas, muitas pesquisas, tá? Ao final, eu vou apresentar onde vocês podem encontrar as referências sobre esses resultados de investigações que aqui apresento. Bom, pensar uma instituição da diferença é pensar na promoção de melhorias sustentáveis nas próprias conquistas, ou seja, a expressão cidadania ela não pode estar esvaziada no seu sentido. A expressão da cidadania ela vai nos remeter indubitavelmente à ideia da equiparação de oportunidades, a ideia de justiça social. E nós precisamos entender a escola como uma força propulsora para a materialização da justiça social no Brasil. Talvez esse seja um dos maiores desafios para a promoção de uma educação crítica e emancipatória. Reconhecer a potência e a necessidade da educação num mundo tão desigual e num Brasil tão desigual como esse que vivemos hoje. Por favor, querido Everton, na próxima tela, nós temos o que essas escolas ainda costumam fazer. Eu estou falando dessas características. Nós precisamos sair de um discurso disciplinar, sair de uma perspectiva que se propõe inter, não chega nem a ser a multi, mas que, na verdade, o mundo é trans. E eu gosto muito da ideia da prefixação do transdisciplinar, para além das disciplinas. Os fenômenos acontecem na simultaneidade dos acontecimentos da vida. Então, nós precisamos integrar trabalhos sobre ambiente, cidadania, democracia, direitos, promoções de saúde, dentre muitas outras perspectivas, porque pensar inclusão significa pensar o mundo real, o mundo tensionado, o mundo conflituoso, ou seja, nosso compromisso com a própria cidadania global. É isso que faz também pensar em inclusão. A gente sai da profundidade do nosso umbigo e olha para o mundo como uma extensa rede, onde é impossível estar nessa rede, não influenciar e não ser influenciado. Isto é inclusão. Inclusão é rede. Por favor, querido Everton, próxima tela. Nesse sentido, essas instituições incentivam mais engajamento com as famílias e a comunidade. Como eu já havia dito, esse é um dos maiores desafios, a participação comunitária, né, o engajamento. Agora, isso será possível quando, de fato, entendermos quem é importante para a escola. E eu digo, a importância da escola está no momento, na circunstância que nós atribuímos para o que é importante. Então, todos são importantes, então todos devem participar e precisam ser esclarecidos sobre a potência dessa participação. Por favor, querido Everton, na próxima tela nós temos... Então, o que essas instituições costumam fazer? Ajudar adultos e crianças a fazerem a diferença no próprio desenvolvimento da escola, dando-lhes voz, compartilhando ideias. Essa é a participação democrática. A nossa experiência com democracia é frágil.
como a nossa experiência com democracia é frágil, porque vivemos numa democracia representativa, elegemos alguns e depois deixamos para lá, como se coubesse apenas aos eleitos a responsabilidade por todo o país, nós precisamos desenvolver o sentimento de que a responsabilidade pelo país, pela educação, pela escola, é nossa e deve ser compartilhada. No entanto, como a nossa experiência democrática é frágil, isso reverbera na escola. A nossa experiência com inclusão é frágil também, porque nós entendemos que a inclusão é uma responsabilidade do diretor, do coordenador pedagógico, da Secretaria de Educação, e não nos diz respeito. Bom, enquanto ficarmos nesse movimento dual, a responsabilidade é sua ou é minha, pouco avançamos em pensar a rede que é o processo de inclusão. Por favor, querido Everton, nesse sentido, né, pensando, né, colocando valores inclusivos, percebam, eu estou trazendo muitos valores, lembram que valores de inclusão remetem a uma cultura de inclusão. E aí eu trago uma tirinha para nos provocar nessa manhã. O posto dos desejos. Um desejo, poder criticar o mundo. Aí o bonequinho vai lá e joga no posto dos desejos, sem fazer nenhum esforço para mudá-lo. Aí o posto do desejo materializa o desejo. Bum! Sai o Facebook, que é o que a gente faz, o muro das lamentações virtual. A gente vai para o Facebook e reclama que nada funciona, que a escola não funciona, que a educação não funciona, que o governo é péssimo, mas nós também não nos responsabilizamos por aquilo que estaria na nossa esfera. Aí, colocar valores inclusivos em ação é entender que cada um é protagonista da sua história. E cada um poderá, sim, dentro do seu raio de ação, atuar e protagonizar. E é necessário, se queremos mudar a educação. Por favor, querido Everton, chegando ao final já, pensar a instituição das diferenças é apoiar todos e todas para que se sintam pertencentes na escola, independente das diferenças, seja a diferença na perspectiva religiosa, étnico-racial, da diversidade sexual, que seja a diferença. A escola é um ambiente plural, e nesse sentido, garantido constitucionalmente, ou seja, se é um ambiente plural, todos e todas precisam se sentir muito bem nela. Por favor, querido Everton, desculpe, próxima tela, aumentar a participação nas atividades de ensino e aprendizagem, nas relações e nas comunidades. Percebam, essa imagem é muito interessante, ela é provocativa. Como você vai aumentar a participação se muitos mestres, se muitos professores limitam a criatividade dos seus alunos? Percebam ali a professora com a tesoura, cortando as ideias do aluno. Nós precisamos estimular a criatividade, não cercear a liberdade de pensamento dos alunos. E esse é um desafio, porque pensar em inclusão também é pensar isso, numa escola para a emancipação, numa escola para a criatividade, numa escola que possibilite ser e estar nela, de ser o que estamos bem sendo e de sermos outras coisas. Por favor, querido Everton, nesse sentido, ainda nessa perspectiva, pensar a escola e melhorar as instituições para trabalhadores, famílias e usuários, sem dúvida, por favor, querido Everton, próxima tela. Também significa a instituição das diferenças, reduzir a exclusão, diminuir a discriminação, e aí sobre isso eu poderia falar horas, sobre como podemos reduzir a exclusão, reduzir a discriminação e as barreiras à aprendizagem. Agora, uma coisa eu posso apenas sinalizar aqui como um ensejo para um próximo debate que formos convidados, né? Que construir, eliminar barreiras, né, de aprendizagem não se reduz, no caso aqui, nessa imagem em destaque, né, uma menina que usa cadeira de rodas, não se reduz à construção simples, que não vou banalizar essa importância, mas não é só construir rampas. Eliminar barreiras à aprendizagem pressupõe um movimento muito amplo e que nós precisamos significar o conceito de acessibilidade, porque acessibilidade significa, sobretudo, a redução de barreiras. Por favor, querido Everton, nesse sentido, pensar, né, a inclusão significa, né, dentre os desafios, aprender a partir da redução das barreiras para alguns, beneficiar a todas as pessoas. Dei um exemplo anterior sobre isso, como a gente pode pensar algumas estratégias para alguns alunos com deficiência e isso se ampliar, beneficiar todos os alunos de uma turma. Por favor, querido Everton. Na próxima tela, nós identificamos que reestruturar culturas políticas e práticas da escola, que lá no iniciozinho da minha fala eu mencionei essa indissociabilidade na escola, e reestruturar culturas políticas e práticas da escola
significa responder à diversidade de forma a valorizar todos igualmente. E valorizar todos igualmente é entender que todos são iguais no que se referem aos direitos, mas que incluir significa oferecer para cada um e cada uma dentro da escola o que é necessário e consentâneo às suas demandas de aprendizagem. Isso é muito importante. Nós não podemos confundir equiparação de oportunidades com igualdade de direitos. Todos nós somos iguais perante a lei, mas ser iguais perante a lei significa que a cada um e a cada uma deverá ser oferecido didático-pedagogicamente, educacionalmente, que sai em outras dimensões, curricularmente, aquilo que é necessário frente às suas demandas de aprendizagem. Um exemplo clássico, eu adoro essa imagem, é um professor diante dos seus diferentes alunos. Ali tem um pássaro, um macaco, um pinguim, um elefante, um peixe, uma foca e uma cabra. Ele diz, olha, para fazer uma seleção justa, todo mundo vai ter o mesmo exame, a mesma avaliação. Por favor, subam naquela árvore. É um exemplo que diz que, olha, está todo mundo sendo igual, está todo mundo recebendo o mesmo desafio. Espera lá, mas esse mesmo desafio considera as diferentes potencialidades desses estudantes? Então está aí, numa imagem muito provocadora, um exemplo concreto do que eu acabo de afirmar. Por favor, querido Everton, acredito que eu deva estar chegando já no fim, pelo que me recordo. Então, pensar a instituição das diferenças é articular a educação local às realidades globais. Então, vejamos aí o debate de que o local global, o privado e o público, o pontual, o particular e o universal, nós precisamos sim pensar em inclusão, considerando, repito, essa rede, que institui possibilidades. Por favor, querido Everton. Nesse sentido, por fim, pensar a inclusão significa enxergar as diferenças entre crianças e jovens e adultos como recursos de aprendizagem. Esse tem sido um dos desafios mais intensos que eu tenho enfrentado como pesquisador. A concepção que se tem sobre diferença, sobretudo aquela diferença presente no universo da deficiência, que é um público com o qual eu trabalho com maior proximidade, pessoas com deficiência, como a diferença precisa ser significada como algo que enriquece as possibilidades pedagógicas, profissionais dos docentes, e não como uma ameaça. Quando eu olho para um aluno com deficiência, eu deveria me sentir desafiado a ensiná-lo considerando todo o conhecimento que eu tenho, e não me sentir ameaçado ao me entender impotente diante da demanda de aprendizagem do aluno. Isso tem muito a ver com a nossa formação, e sobre isso eu também poderia falar horas. Por favor, querido Everton, nesse sentido, penso que estou chegando ao final, pensar a instituição das diferenças e reconhecer o direito das crianças e jovens a uma educação de qualidade. E educação essa que ela é socialmente referenciada. Não são organismos internacionais que definem meritocraticamente quais são as finalidades dessa educação. Para isso precisa participação popular, para isso precisa participação. Nós precisamos ir lá dizer o que a gente quer como escola e como educação. Por favor, querido Everton. Enfatizar o desenvolvimento das comunidades e valores educacionais. E aí, ainda nessa perspectiva, pode passar, Everton. Alimentar relações mutuamente sustentáveis entre a escola e a comunidade. Gente, só tem uma forma, e eu, antes de ir para a Rural, onde eu já estou há quase 16 anos como docente, trabalhei muitos anos na educação básica, e algo que eu percebi como supervisor escolar que fui, professor da educação básica que fui por muitos anos, por mais de uma década, eu digo para vocês, se a gente quer, de fato, estabelecer uma relação potente com a comunidade tem que entender qual é a importância da escola e na educação na vida delas, e na vida daqueles a quem ela confia, obviamente seus filhos, ou pessoas tuteladas pelas famílias, nas diversas composições familiares que conhecemos. Essa é uma questão importante. Ou seja, a gente precisa trazer a comunidade para dentro da escola. E isso significa uma relação a ser ou construída ou significada. Tá? Por favor, querido Everton, na próxima tela, reconhecer que a inclusão em educação é um aspecto da inclusão social. Já estou dando um ensejo para a professora Silvia que virá. Por favor, querido Everton, próxima tela. E aí, os profissionais da educação continuam perguntando como é que nós vamos incluir as pessoas nas escolas. Continua, Everton, pode passar. E eu digo para vocês,
tenho aqui alguns resultados. Primeiro, que um processo inclusivo se dá a partir da implementação de políticas públicas, da legislação, da reflexão e da autorreflexão da educação, e nós precisamos nos conscientizar. Por isso que nós estamos aqui num debate, em plena manhã de sábado, com esse sol bonito e potente lá fora, discutindo inclusão. Por favor, querido Everton, próxima tela. Ainda nessa perspectiva, quais são os aspectos e atitudes que permitem a segregação na escola? E aí eu digo para vocês, por favor, Everton, próxima tela. Alguns indicadores eu tenho, né? Primeiro, temos que conhecer cada escola na sua realidade. Os usuários, suas famílias, ou seja, precisamos conhecer as nossas demandas e utilizar melhor as nossas possibilidades pedagógicas. Por favor, Everton, próxima tela. Nós usamos muito pouco o que nós temos como possibilidade. Geralmente reclamamos muito. Não que não tenhamos motivo para reclamar, mas não dá para ficar só no discurso da reclamação. Uma outra perspectiva, agora sim, resultados de algumas pesquisas, eu digo que a gente precisa, primeiro, se conscientizar de que sabemos muito mais do que colocamos em prática. Isso é um fato identificado em pesquisa. Segundo, nós precisamos realizar o que ainda não está presente na nossa experiência histórica, que é experimentar, ousar, ter autoria. Nós viemos de uma educação muito reprodutivista. Com isso, nossa autonomia foi muito cerceada. E a gente teme hoje ser ousado, a gente teme experimentar, e precisamos fazer isso. Por favor, próxima tela, Everton. Nesse sentido, ainda nessa perspectiva de pensar, precisamos usar os recursos pedagógicos mais abundantes e eficientes na nossa prática, considerando, sobretudo, os nossos alunos como aqueles que poderão nos ensinar a como ensiná-los. Desenvolver atitudes de reflexão. Pensamos muito pouco, porque vivemos numa automatização de práticas. Outra coisa, precisamos organizar melhor o nosso trabalho, de maneira a promover flexibilização de conteúdos e métodos, assim como da avaliação. E nós precisamos pluralizar o nosso conceito de aprendizagem. Nós temos uma visão de aprendizagem que está construída, fundada, ou melhor dizendo, fundada não, mais que fundada, ela está cristalizada numa concepção de escola que está há mais de um século aí, e que hoje ela é completamente essa escola desintonizada do momento histórico que vivemos. Precisamos mudar a escola, mas mudar a escola implica mudar a nossa compreensão de aprendizagem. Por favor, querido Everton, a próxima tela. Nesse sentido, elaborar planejamentos mais flexíveis, organizar nossos trabalhos de maneira mais interativa e diversificada, formar parcerias, estudar, pesquisar e debater, que é algo que o professor, na sua precarização, e eu entendo o sistema propositalmente, intencionalmente faz isso, precariza o seu trabalho para que ele não possa politicamente atuar, mas precisamos resistir e transformar essa realidade. Por favor, querido Everton, nesse sentido, o conceito de deficiência mudou, a deficiência não está na pessoa, mas está nas barreiras que impedem a participação dessas pessoas. E uma das barreiras é a nossa prepotência, de achar que uns podem, que uns têm direito e que outros não têm. Fica a minha reflexão sobre a deficiência pontualmente, já que é um campo, né, de estudo e investigação que eu tenho trabalhado com maior proximidade. É uma fala da professora Isabel Souto-Maior, uma querida amiga que representou o Brasil na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência na ONU no ano de 2006. Por favor, querido Everton, por fim, né, a inclusão é um processo complexo, implica muitas transformações e muitas mudanças. Pode passar, Everton. E nesse sentido, pensando nessas transformações, eu digo para vocês aqui 2 exemplos que podem nos inspirar como a escola pode ser revolucionária e como a educação revolucionária. A Débora Seabra, a primeira professora com síndrome de Down do Brasil, e o Stephen Hawking, um grande cientista, considerado uma mente, né, brilhante, um homem tão comprometido motoramente, mas que mostrou para a gente que as pessoas com deficiência, e eu estou agora nesse momento puxando brasa para minha sardinha, metaforicamente falando, como as pessoas com deficiência podem muito. Na verdade, o maior impedimento é a nossa compreensão sobre o potencial destas pessoas. Por favor, Everton. E aí, fica para vocês que a inclusão ela é um processo infindável, ela implica a participação de todo mundo, a valorização de todo mundo, reconhecer que a diferença não nos ameaça, mas ela é uma possibilidade para aprendermos e aprendermos uns com os outros, e reconhecer
que talvez seja tão difícil mudar a escola e promover a inclusão, porque mudar a escola, promover a inclusão em educação, em alguma dimensão, é promover a inclusão na sociedade. Agora, eu acho que é a última tela, que é um vídeo, se é que ele vai passar, se não me engano. Vê se ele passa, Everton. Eu gostaria de deixar... Clica aí para ver se ele vai aparecer o vídeo. Deixar o convite para que vocês nos conheçam. Mas eu acho que não vai, não. É porque eu não mandei... Eu mandei só o slide, eu não mandei o vídeo junto. Ah, passou. Só não tem áudio. O áudio não tem. Maravilha, maravilha. Obrigado, Everton, obrigado a vocês. Fica aí a sugestão desse livro que eu lancei recentemente, caso vocês queiram conhecer um pouco melhor algumas reflexões do professor Alain. Tá? Obrigado, Everton, por essa oportunidade. Obrigado à querida professora Adriana por esse convite. E seguimos juntos e juntas. Está aí a sugestão para que vocês possam ampliar algumas leituras, caso desejem, sobre esse mesmo tema. Gratidão por esse diálogo, e eu fico aguardando a professora Silvia para depois dialogarmos sobre provocações e perguntas de vocês. Me ouvem? Perfeitamente. Muito obrigada, Alain. Alain, professora especialista em educação especial, que nos brindou com essa excelente palestra tão provocadora, né? E nos dá a dimensão do quanto ele mesmo fala que a inclusão é um processo infindável, o quanto nós estamos desafiados a um comprometimento, todos nós, né, na educação. Então, eu convido todos a conhecerem um pouco mais de perto o laboratório de estudos e pesquisas em inclusão, diversidade, em educação, diversidade e inclusão. Eu já me inscrevi no canal, né, tem acesso a textos, a trabalhos dos alunos. Então, o professor Alain é coordenador da disciplina de estágio 1, ele atende a todas as licenciaturas da nossa área pedagógica, né, do CEDERJ, então todos os campos que nós atuamos como área pedagógica, o professor Alain está presente. E quem não conhece ainda o trabalho de forma mais aprofundada, é um convite que a gente faz, né, motivado por essa palestra tão inspiradora. Alain, eu selecionei comentários aqui, algumas perguntas, e eu vou aguardar a Silvia, e depois eu fecho com tudo e passo a palavra para vocês dois de volta. Tá ótimo. Eu fiquei tão nervosa que eu estava sem áudio, que eu esqueci de fazer a minha audiodescrição, como o Alain me falou que a gente deve chamar, né? Então, vou fazer agora. Eu sou uma mulher negra, de pele parda, estatura baixa, cabelos curtos e crespos. Estou usando um vestido verde de bolas, um óculos de aro grande e dourado e um fone grande no ouvido. É isso.
Então, eu passo para a gente aproveitar o nosso tempo, né? Estamos aqui, são 10 da manhã, nós temos um limite até 10h30, porque a manhã de jornada acadêmica não finda com a gente, ela continua no canal, e nós temos aqui horário até 10h30. Então, eu passo a palavra para a professora Silvia. A professora Silvia é professora da Federal Rural do Rio de Janeiro, professora do Departamento de Psicologia, e membro também do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação, Diversidade e Inclusão. Professora Silvia, muito obrigada por ter aceitado o convite e falar com a gente hoje. Bom dia a todos e todas. É sempre um prazer participar desses eventos do CEDERJ, gosto muito. Acho interessante nessa troca a gente ver, poder, né, discutir com os alunos, apresentar uma outra questão. Então, vou fazer a minha... Estou falando e não fiz a minha autovideodescrição, acho que o nome é esse. Então, eu sou uma mulher branca, sou muito clara. O Alan falou que ele era de meia idade, ele me impõe a falar que eu sou idosa, né? Depois eu pego ele. Meu cabelo é escuro, preto, escuro. Estou com uma blusa preta, estou usando uma argola. Argola preta também, e atrás de mim tem um fundo que parece cinza, mas não é não, mas se parece, então é isso aí. Então, depois dessa maravilhosa, excelente palestra, né, do Alan, eu vou continuar, então, agora, falando de outras possibilidades de inclusão. Então, querido Everton, isso, outras possibilidades de inclusão. Então, vamos falar, assim, dos esquecidos. Mas a gente não está falando de uma deficiência, como o Alan estava falando, uma deficiência motora, né? Uma deficiência de audição ou qualquer coisa. Nós estamos falando mais do aspecto social mesmo. Então, Everton, querido, pode passar. Everton? Oi, isso. Então, a Alan falou de políticas públicas, né? Então, programa de assistência estudantil, né? Olha a data, gente, 2007. Então, esse programa de assistência estudantil, ele se faz necessário, porque o que adianta o aluno ingressar numa instituição federal? Isso são pesquisas com os meus alunos de mestrado de Instituto Federal de Educação, que antes da existência de institutos federais, eles eram escolas agrotécnicas. E aí tinha alojamento, tinha refeição. E aí houve uma expansão para os institutos federais, também foram implantados cursos superiores, mas os alunos que ingressam, eles têm que se manter. Everton, querido, passa outra aí. Então, eles têm que se manter na universidade. E para eles se manter na universidade, né, tem que minimizar essas desigualdades sociais, porque, para ele permanecer, ele tem que, geralmente, nesses institutos federais e universidades federais também, o estudante vem de longe e ele vai ter que morar, ele vai ter que comer, ele vai ter que se locomover, dependendo. Então, o objetivo deste Plano Nacional de Assistência Estudantil é o quê? Reduzir as desigualdades. Reduzir as desigualdades para que o aluno possa ficar e ele possa viver, né, na universidade. Para isso, ele precisa de se manter. Porque se ele não conseguir se manter na universidade, no Instituto Federal, como que ele vai terminar os estudos dele? Então, pode passar, Everton. Então, aqui tem umas estratégias da assistência estudantil dos Andifes, né, que é uma associação dos reitores. Essa fonte tinha que estar lá embaixo, mas é que o quadro é pequeno, até botei embaixo. E, geralmente, a questão é saúde mental, creche é difícil ter, condições básicas, isso tudo consta, mas o que faz com que o aluno se mantenha e que ele consiga concluir os estudos dele, terminar este curso, é a moradia, é a alimentação e é o transporte. E aí muitas pesquisas foram feitas em vários
vários lugares do Brasil, do norte, no sul, no centro-oeste. E o que a gente encontrou nessas pesquisas, né? Que era essa a importância. Se eles conheciam... Ô, gente, olha, eu teria que fazer a vídeo, áudio... Eu teria que fazer a vídeo, auto... descrição do meu cachorro. Vocês estão ouvindo? Está atrapalhando? Ele é um cachorro lindo, vira-lata preto, que se comunica muito com o cachorro que late ali. E como a gente está em ambiente doméstico, eu espero que não esteja atrapalhando, que vocês estejam ouvindo. Estão ouvindo? Alguém responde aí, estão ouvindo? Bom, então vamos continuar. Né? Faz parte da vida, do trabalho. Pois é, aí se não estiver atrapalhando, está ótimo, né? Bom, pode passar para a próxima tela, querido. Então, gente, o que essas pesquisas mostraram? Essas pesquisas mostraram que o dinheiro é pouco para moradia, que a gente está falando de adulto muito jovem, de adolescente, que muitas vezes eles bebiam, iam lá, bebiam o dinheiro e depois não tinha dinheiro para comer. Uma problemática, porque o ideal seria a inclusão mesmo. Então, não vamos dar dinheiro para moradia, não vamos dar dinheiro para refeição. Seria, né, o que todo governo quer acabar, e tem uma briga aí, que é manter a moradia e não dar o dinheiro para a moradia, dar o lugar onde a pessoa vai conviver. Na rural a gente tem, mas também não atende a todos, né? Tem uma fila enorme de alojamento e o refeitório. E muitos alunos ficam de fora. E mesmo nesses institutos federais, muitos alunos ficam de fora. É problema da inclusão, né? Inclusão para todos, sim, mas não atende a todos, porque as condições socioeconômicas do Brasil são muito complicadas. Então, não atende a todos, muitos ficam de fora e é isso. Inclusão é isso, né? Está sempre atrás. Bom, uma outra política pública de inclusão é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o PRONATEC. O PRONATEC é de 2011, né? Ministério da Educação que lançou, mas aí já era a oferta de educação profissional e tecnológica. Bom, o PRONATEC, nos estudos, das pesquisas que foram feitas, atendem as mulheres carentes, ensinam artesanato, ensinam corte e costura, ou culinária, ensinam assim, possibilidades delas terem autonomia, delas conseguirem uma renda e serem autônomas, que a gente sabe, né, que geralmente a mulher é chefe de família e a mulher não pode ficar dependendo do marido, a violência doméstica, essas questões todas, e às vezes a mulher fica presa àquele marido sofrendo violência doméstica, porque ela não tem como sair. Então, é um programa de inclusão dessas mulheres. Ah, meu cachorro de novo. Mas também, né, uma coisa interessante, que são os esquecidos da sociedade. E a sociedade não quer ver. A gente vai falar agora de adolescente em conflito com a lei. Adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa e também em prisão. Pode passar, querido. E aí, olha, isso foi uma dissertação de uma estudante lá do Amapá. E numa medida socioeducativa de internação. Então, eram adolescentes que estavam internos, né? Eles tinham cometido o quê? Eram 23. 12 cometeram roubo, tentativa de homicídio, 6. 3 cometeram realmente suicídio, um estupro de vulnerável e outro foi só uma ameaça. Esses eram os estudantes. E aí, então, essa foto, é claro que não dá para ver o rosto deles, né? Eles estavam num curso horticultor orgânico, oferecido pelo PRONATEC, pelo Instituto Federal do Amapá. Desses 23 participantes, 3 concluíram, 5 foram liberados,
6 desistiram e 9 fugiram. Ah, vale a pena fazer o curso? Só 3 concluíram? Olha, vale a pena fazer o curso. Esses 3 que concluíram... Olha! Desses 3 que concluíram, a vida deles mudou. Foi isso que eles declararam, porque eles trabalhavam, eles eram da zona rural, eles iam trabalhar com isso, ou a família já tinha um pequeno espaço para plantar, e mudou a vida deles. E se foram liberados, tá? O curso, eles foram liberados desse regime socioeducativo de internação, então eles não precisavam mais estar lá, né, nesse lugar. Aí não concluíram o curso, claro, tiveram os que fugiram também. Mas essa estudante, né, que defendeu essa dissertação, Macapá, uma região pequena, ele encontrou uma vez um adolescente. Ele tinha concluído o curso, ele estava trabalhando, ele já tinha como se manter, mas ele, não sei o que aconteceu lá no processo dele, ele já tinha casado, já tinha filhos, tinha constituído uma família, ficou faltando alguma coisa no processo, ele voltou de novo para o sistema de internação e teve que cumprir mais 6 meses da pena. Gente, que coisa complicada, né? Então, inclusão é em todos os sentidos, gente. Será que ele precisava voltar para terminar esses 6 meses aí, que teve uma falha? Coisas muito complicadas. E ainda características desses meninos aí, né, desses jovens, a idade deles variava de 17 a 21 anos. Mas 19 tinham entre 18 e 19 anos. Então, eles eram muito jovens, né? Então, muito jovens, estão no sistema de internação, eram da zona rural. Este curso foi muito importante e mudou a vida de 3. E, né, como eles se autodenominavam, 4 se autodeclararam branco, 19 eles se declararam pardo, que foi o que foi utilizado lá na tabela lá que eles tinham do IBGE, de autodeclaração. Pode passar, Everton. Pode passar, pode mudar o slide. Agora a gente vai falar de presídio. Não, pode, volta ali. Volta mais um, Edson. Everton, que Edson, que? Programa Educação Profissional em Presídio. Por que esses são os excluídos? Internação, esses são os excluídos, os presos. A sociedade não quer ver. Todo mundo sabe que presídio não resolve o problema, que no presídio eles não vão ser ressocializados, não vai resolver a vida deles, mas é uma maneira de estar excluído. Mas a inclusão tem que ser feita. Até porque o artigo 205 da... Gente, olha, vou dizer uma coisa. Na palestra do Alain, meu cachorro ficou ouvindo a palestra do Alain, não latiu em nada. Mas agora ele resolveu se pronunciar. O artigo 205 da Constituição Federal diz que a educação é um direito de todos, dever do Estado e da família. Olhe! Gente, não adianta. Meus filhos falam assim, mãe, você não deu educação para o seu cachorro. Eu falo assim, sim, mas eu também não soube educar os filhos. Aí eu dou um cala-boca neles, porque realmente não consigo educar meu cachorro, gente. Ele não me atende. Então, né, é um dever, é direito e é um dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e da qualificação para o trabalho. Sim. Então, se é para todos, a Constituição Federal, nesse artigo 205, também está consagrando a universalidade desse direito e também
claro que tem que incluir as pessoas em privação de liberdade, para aquelas que quiserem. Então, pode passar, querido. Então, aqui também são pesquisas realizadas com os mestrandos, né, sobre essa questão. Aí, só botei a Lei de Execução Penais, de Execução Penal, que é a LEP, como ela é conhecida, mas não vou ler sobre essa lei, é para dizer que tem outras leis dizendo como é que isso deve acontecer dentro dos presídios, né? A instrução escolar, a formação profissional, porque tem gente que precisa só de uma qualificação profissional ou uma requalificação profissional, e tem aqueles que ainda não terminaram o ensino médio, não terminaram o ensino fundamental, né? E eu estou trazendo também uma pesquisa sobre a mulher condenada, né? Então, está lá no parágrafo único do artigo 9 da LEP, que a mulher condenada terá ensino profissional adequado às suas condições. Pode passar, querido. E aí, acho que não dá para ver direito, né? É só para ver, mas eu tenho outro melhor falando aqui da escolaridade. Então, a gente vê que o maior índice está, está no ensino fundamental incompleto. Não dá para ver direito, mas o maior índice, olha, ensino fundamental incompleto, 41,1%, que varia, porque são vários anos, até 45,3%. Então, para a gente falar de uma qualificação profissional, tem que acertar, né, essa defasagem aí em relação ao ensino que essa pessoa não pôde cursar. E aí, né, botei aqui do lado também, porque o quadro já está pequeno, para botar embaixo, né, do Infopem, essa fonte. E o que é Infopem? É um sistema de informações estatísticas do sistema penitenciário brasileiro. Então, esses dados vêm do Infopem. Pode passar, querido. O outro está melhor. Então, aqui já está mais fácil, né, porque ali tinha uma comparação do que foi. Então, ensino fundamental incompleto, 50%. Ensino superior completo, olha, 1%. E aí, eu pergunto assim, né? No slide anterior, dá para voltar? Dá para voltar para o anterior? E eu pergunto, é possível afirmar que a criminalidade está intimamente ligada à baixa escolaridade? Tá, né, gente? Porque a gente sabe que eles deviam construir escola, né? Porque com escola, o tempo que esses adolescentes, esses jovens não estão na escola, não estão estudando, eles estão na rua, estão sendo cooptados, aqui no Rio de Janeiro, né? Estão sendo cooptados, estão sendo adotados por algum traficante, por algum miliciano, e aí essa questão é bastante complicada. E as questões econômicas e sociais são fatores importantes na criminalidade? São importantíssimas, né? Porque essas questões são ligadas à escolaridade. E a gente sabe que quem vai preso? Quem vai preso? Vai preso o pobre e o negro. Essas pessoas, com certeza. Então, se as duas respostas acima foram sim, é necessário que seja desenvolvido dentro das prisões projetos educacionais comprometidos com essa ressocialização, porque essa ressocialização só se daria através da educação, de uma qualificação, requalificação profissional. Não estou falando nem de carteira assinada, mas uma fonte de renda, de empreendedorismo, de aprender a costurar, aprender a cozinhar, curso de manicure. Estou falando de mulheres, seja lá o que sentido for, mas essa pessoa tem que ter uma renda. Tem que ter uma renda para poder sair dessa condição. Então, Everton, pode passar para o próximo. E aqui, como eu estou falando de mulheres, olha a comparação, gente. Por que as mulheres são presas? Tráfico. Mas esse tráfico está geralmente ligado a quê? Ao acompanhamento do marido, do namorado, do seu parceiro. E isso que essa pesquisa, né, nesse presídio,
que agora eu vou apresentar, que é lá de Roraima, trouxe, né, que as mulheres naquele presídio, então, era mais ainda de 50%, porque isso aí ainda é dado do Infopem Mulheres, que é do Sistema Nacional de Presídio. Mas aqui, na pesquisa que eu vou falar que foi feita, quase a maioria estava ligada a tráfico, mas por causa dos seus parceiros. Deixa eu olhar aqui a hora, gente. Bom, então, né, furto, então comparando com os homens, né, 23% as mulheres, mas quem está traficando são os homens. E se a gente for ver aqui crime pesado, latrocínio. Latrocínio é pesado, 7%. Bom, vamos mudar, passa para o próximo, querido, porque o tempo urge. E a Sapucaí é grande. Pode passar, Everton. E aí, nessa prisão, em Boa Vista, né? Aí ela tirou a foto da sala de aula para mostrar que a sala de aula comportava pouco mais de 6 cadeiras, mas ali tinham 15 alunas. Mas mesmo assim, ela gostava. E, gente, eu quase infartei orientando essa dissertação. Porque falou assim, menina, porque lá em Roraima, numa época que estava havendo muito crime, muita rebelião dentro do presídio, até a ministra do STF, Carmen Lúcia, que era presidente do STF na época, foi lá para saber o que estava acontecendo, e ela ia primeiro fazer uma pesquisa com os homens, mas aí teve rebelião, aí ela foi para a prisão feminina. Eu falei, menina, você vai ser assassinada, eu vou infartar. Será que está valendo? Vamos mudar? Ela, não quero ver isso, então vamos lá, porque eu também achei muito interessante, né? E tem que haver a inclusão dessas mulheres para quando elas saírem. Pode passar, querido. E aí, os dados, não sei se está para ver, que está muito pequeno aqui, né? Tabela, a faixa etária delas, né? Então, variava de 18 até 71. A maior parte, 23, eram de 18 a 24, até 45 anos, né? Então, são mulheres jovens. E o nível de escolaridade dessas mulheres, fundamental incompleto e médio incompleto. Então, elas precisavam... Gente, tinha duas com curso superior e uma pós-graduada. Então, primeiro tem que acertar, né? Elas têm que aprender a ler, a escrever, para depois poder se qualificar. Isso tudo é educação, isso tudo é inclusão dessas pessoas esquecidas e indesejadas. Gastar dinheiro com preso que cometeu crime, tem mais é que morrer, bandido bom é bandido morto, Deus do céu. Como a gente ouviu isso por agora no Brasil, né? Mas não é essa a questão, não. Essas pessoas são pessoas que, por condições socioeconômicas, de pobreza, de miséria, elas entraram nesse caminho e elas têm realmente que ser incluídas. E essa inclusão vai ser sempre através da educação, não tem outra maneira. Pode passar, querido. E agora, né, para finalizar, porque temos que finalizar, né? Por que você quer participar de um curso? Gente, 36... não vou falar arredondar, não. 37% porque queria ter uma profissão. 25% não disse por quê. Agora, olha as outras, tem uma oportunidade de emprego, remira a pena, porque cada ano de estudo vai diminuindo a pena. Ocupar o tempo, ensinar meus filhos, porque é importante. Mas todas estão pensando aí num futuro, né? Um futuro para quando saírem. E que curso você gostaria de ter participado? Porque já tinha havido cursos. E outra coisa, também tem vagas, né? Não é para todos, não, tá? É uma inclusão dentro do presídio, mas também tem um número limitado de vagas. Então, eles queriam fazer, a maior parte queria fazer panificação, outras informática, resenha, deve ser alguma coisa de escrever, né? Manicure, empreendedorismo, cabeleireira, culinária, mas o que mais queria panificação.
Pode passar, querido, para o próximo. E aí, os cursos que foram oferecidos. O Pronatec, né? No programa Mulheres 1000. Esses foram oferecidos pelo Campus de Boa Vista. Culinária regional, panificação, cuidador de idosos e informática avançada. E o Senai também ofereceu, pelo Pronatec, cortador de confecção industrial, costureiro industrial, de vestuário, padeiro, salgadeiro. E assim, então, são poucas vagas, né? Mas não era bem o curso que as pessoas queriam, não era bem o curso que essas mulheres queriam, mas era o curso que tinham e elas fizeram, com poucas vagas. Então, ainda que exista uma política de inclusão educacional dentro do presídio, é uma política, sim, né? As condições ambientais das salas eram péssimas lá em Roraima, eram poucas vagas, eram poucas possibilidades de cursos, mas era alguma coisa oferecida, mas inclusão também não é isso. Então, gente, eu quis trazer, então, para complementar essa maravilhosa palestra do Alain, esse outro aspecto ligado ao social, por decorrência de problemas socioeducacionais brasileiros, que todo mundo conhece bem, dessas pessoas que são consideradas indesejadas, melhores que fiquem trancafiadas, e que muita gente vai dizer que gastar dinheiro com essas pessoas. Não, tem que gastar. São seres humanos que têm que ser incluídos, já que foram abandonados desde sempre pela nossa injusta distribuição de renda no país, não existe imposto para grande fortuna, então a gente sabe que a parcela muito grande da população está na miséria, está numa fome, não tem emprego para elas, não tem educação, e sem educação fica muito pior se conseguir um emprego. Era isso, queridos e queridas, que eu queria passar para vocês. Obrigada, Everton. Muito obrigada, Silvia. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me escutando? Obrigada. Muito obrigada, Silvia. A Silvia trouxe aqui uma dimensão e a própria escola, enquanto instituição, ela é em si um elemento de inclusão, né? Essa sua colocação, Silvia, trouxe aqui uma polêmica no próprio chat que eu estou acompanhando. As pessoas estão se colocando aqui, né, até colocando para fora seus próprios preconceitos com relação a isso, e assumindo, né, assumindo que muitas vezes nossas posturas são preconceituosas, sim, porque a gente não tem essa vivência e essa reflexão na sociedade ligada aos nossos problemas com relação ao sistema prisional em si. É realmente difícil. Nós estamos com um tempo muito, muito apertado, uma pena, né? Nós deixamos os palestrantes à vontade, porque são dois profissionais aqui de muita potência, com um currículo muito potente, vocês estão vendo, né? E um tema que a gente tem muita demanda por esse tema da inclusão social, da inclusão, da educação, diversidade e inclusão para a escola, e também da inclusão social, que nos trouxe esse panorama, a professora Silvia. E, infelizmente, não temos o tempo aqui de passar as perguntas e comentários para os professores, mas são professores de vocês, estão em contato diretamente com vocês, através das visitas aos polos, dos canais do CEDERJ, da plataforma para comunicação, através do próprio blog e da página do Instagram e da página do site do LEPEDI. Então, são pessoas muito acessíveis. Eu sugiro que essas trocas sejam feitas diretamente com eles, nos canais de comunicação, tanto da plataforma CEDERJ quanto do LEPEDI. É uma pena, daqui a 1 minuto a gente tem que devolver o canal, mas as perguntas estão voltadas em torno de observações sobre o próprio papel da escola com relação à inclusão. Eu fiz aqui uma cópia, uma repescagem aqui das perguntas, e eu vou copiar e colar aqui de novo, né, esse
esse apanhado no chat para os professores, no chat privado aqui, e eu peço que as trocas fiquem para momentos futuros, para um outro momento. Já são 10h30. Agradecer mais uma vez à instituição, à Fundação CEDERJ, para possibilitar esse canal de comunicação entre nós. De agradecer enormemente ao querido Everton, que nos recebeu e coordenou esse canal, né, em contato com vocês. De agradecer aos professores Alan e Silvia, que muito generosamente aceitaram estar aqui conosco nessa manhã de sábado, e a participação de todos vocês também. Muito obrigada. Everton, você finaliza? Devolvendo aqui o canal. Está mutado, Everton. Está sem som. Também a frase do nosso tempo, né? Tá mudo. É um pouco isso. Mas muito obrigado. Assim, esse um momento excelente, né, compartilhar esse assunto tão importante na escola, né, e do sistema educacional brasileiro. Então, assim, foi uma honra compartilhar esse momento com vocês, e vendo aqui o chat também, os alunos também adoraram, né, as palestras do professor Alan, o queridíssimo Alan, e da queridíssima professora Silvia, tá bom? É isso. Com relação ao nosso link dessa parte, vamos fechar daqui a 10 minutinhos. Então, se você ainda não preencheu, preencha lá, tá? Deixa aí o like no YouTube, inscreva-se no canal e coloque lá, né, preencha lá o formulário para que possa ter a devida certificação. É isso. Obrigado mesmo. Obrigado a todos. Olha o Oli aí, dando tchau. Até breve, gente. Um abraço. Até breve. Gente, obrigado, um beijo em todos.